A paz, vamos ficar em pé, nós vamos orar para começar aqui o nosso estudo de hoje à noite, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui. Pai, obrigado por essa noite, te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, agradecemos ao Senhor porque dia após dia o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações que enfrentamos na vida. Eu peço nessa noite que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e que tudo que for feito aqui, Pai, seja feito para a glória e honra do Teu nome. Pedimos, ó Deus, a direção e a sabedoria para que possamos aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Nós praticamente estamos caminhando aí para o final, do nosso estudo. Nós iremos até a 17. Então teremos mais 3 aulas apenas. Então quem aproveitou, aproveitou. E depois vai ficar gravado também no YouTube da nossa igreja. Hoje nós vamos falar sobre a Babilônia, sobre o reinado e a ruína dessa cidade do anticristo, E para que a gente possa entender, nós vamos começar no capítulo 17 de Apocalipse. Quem tiver com a Bíblia e já quiser abrir, nós vamos dividir o estudo em duas. Nós teremos 4 partes aqui no estudo, para a gente entender o que vai acontecer agora aqui nessa questão da Babilônia. Se a gente fizer traçar uma linha, vamos pensar numa linha do tempo aqui, numa linha reta. Vai acontecer algumas coisas até a segunda vinda de Cristo, tá? Então pensa numa linha reta, então do começo de tudo até o final de tudo, até chegar à volta de Cristo, nós já passamos pelos selos, pelas trombetas, pelas taças, que o Ricardo deu semana passada, e hoje nós vamos falar da queda da Babilônia. Então esse é o último evento que antecede a volta de Jesus. Deu para entender isso? Então primeiro vai ser a abertura dos selos, depois vai ter o toque das trombetas, depois as taças, que serão derramadas as cóleras, a ira de Deus sobre a terra, e agora nós vamos falar hoje da queda da Babilônia. Aconteceu tudo isso, Jesus volta. Qual que é a dificuldade primeira da interpretação? Que período que vai acontecer isso? Nós já estamos próximos? Eu creio que a gente está no princípio das dores, e nós vamos passar por isso aqui sim. Então, quando? A gente não sabe, pode ser a qualquer momento, tá bom? Mas eu creio cada vez mais firme que a igreja que estiver aqui na terra, ela vai passar por todos esses eventos que nós já citamos até hoje, tá bom, gente? Então hoje nós vamos falar da Babilônia. Só para a gente entender um pouquinho dessa questão da Babilônia, não é só a questão de uma cidade, de um reino, de um governo, é muito mais do que isso. É um sistema, principalmente um sistema ideológico, E aí a gente vai entender que a Babilônia então não é somente igual a gente falar Ribeirão Preto, não. É algo que está por trás, espiritualmente falando. Então esse sistema maligno, ele vai ser destruído pelo Senhor. E ele pegou então esse nome Babilônia. Por que ele pegou o nome Babilônia? O que acontecia lá em Babilônia? O que vocês acham? Era uma cidade santa, que vivia longe do pecado, era feita de cristãos honestos? Não, era um sistema totalmente corrompido, degradante, e era tudo aquilo que se levantava contra a santidade e a justiça de Deus, tá? Então é esse princípio que será destruído nesse dia. Vamos ler lá, a partir do versículo de número 1 de Apocalipse 17, nós vamos ler na primeira parte do 1 ao versículo de número 6. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres.
A princípio aqui é um negócio estranho, né? Tem uma mulher sentada numa besta e agora ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então aqui ele já está falando o que é a Babilônia. O que é a Babilônia que representa? Mãe de meretrizes, né, prostitutas e abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei, com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e a besta que tem as 7 cabeças, os 10 chifres e que leva a mulher. Somente até aqui, depois o 8 em diante a gente vai estudando com o tempo. Primeira coisa, ele tem aqui, João, uma visão da Babilônia na sua glória, no seu poder, no seu reinado. O anjo aqui que convoca João para ver esse julgamento, então, da grande meretriz, que é a Babilônia, tem um significado, que a Babilônia não é apenas algo histórico, mas é sim um sistema de idolatria e principalmente de imoralidade. Então aqui, João ele tem uma visão dessa Babilônia que representa o quê? Idolatria e imoralidade. Se a gente olhar hoje honestamente para a nossa sociedade, você consegue enxergar esses 2 ingredientes? Idolatria e o que mais? A gente vê o que? A imoralidade. Quando a gente fala em idolatria, a gente tem um péssimo costume no meio cristão de a gente só acha que idolatria é quando alguém se ajoelha debaixo de uma imagem, de uma estátua, de algo que representa um santo e assim por diante. Mas idolatria não tem a ver com isso, mas não é tudo isso. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Por quê? Se o Senhor não for primazia ou prioridade na minha vida, existem outros deuses. E se Deus não for o primeiro, então ele vai ser segundo, terceiro. Isso quer dizer que eu então sou um idólatra. Na questão da imoralidade, então eu não preciso nem falar. A sociedade que a gente vive hoje está dentro desse princípio da Babilônia. É uma sociedade que vive dentro da imoralidade, né? A gente vê, eu praticamente não assisto o jornal, sinceramente, mas a gente vê dia após dia a degradação da imoralidade no país e no mundo, né? Então a imoralidade ela reina e impera. Então foi isso que João acabou vendo, esse sistema. Ele viu também a plenitude escatológica, ou seja, ele viu a queda da Babilônia que está para acontecer. Então a primeira coisa que ele tem é a visão da Babilônia na sua glória e no seu poder. Só que João também ele tem uma visão que um dia isso vai ser destruído. Quando vai ser? A gente não sabe exatamente, mas vai ser destruído. Primeira coisa na questão da Babilônia, sobre a sua identidade. No versículo 5 de Apocalipse 7, diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Assim como os seus seguidores, ela também terá a sua identidade, né? Então, esse sistema babilônico tem a sua identidade. E qual que é? O próprio João fala, né? É a mãe das meretrizes e as abominações da terra. Então, tudo isso que se levanta contra Deus, ela tem a sua identidade. Mãe da prostituição ou das prostitutas, e também a abominação, se referindo a Deus, que está sobre a nossa terra. Esse sistema também babilônico, ele tem um estilo. Que estilo que é? A púrpura representa o reinado, as pedras preciosas mostram o esplendor, luxo e a riqueza. Se a gente olhar um pouco também para a sociedade, a gente vai entender exatamente que esse espírito de Babilônia, ou dessa grande meretriz, ou dessa besta que se assenta ali, tem tudo a ver com aquilo que a gente vê na sociedade. O que mais as pessoas querem na vida? Poder,
fama, riqueza. Então, dentro desse estilo, essa Babilônia, né, ela vem representando um reinado, vem representando um poder financeiro, porque ele fala de pedras preciosas que mostra o esplendor, o luxo e a riqueza. A Babilônia, antes de ser destruída ou ter a queda, ela viverá um período de destaque e de glória. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque o diabo, irmãos, ele não vem com chifre e nem com aqueles tridente. Ele não vem assim. Porque ele, desde o princípio, quando a gente volta lá para o Éden, qual que foi o princípio que derrubou Adão e Eva? Vocês lembram o princípio? Ele fez o que com os dois? Enganou. Ele seduziu. Tanto é que você vai ver assim, e Eva viu que o fruto era bonito, era gostoso, né, no sentido assim, eu acho que deve ser gostoso esse fruto. Que ela foi lá e fez o quê? Ela pegou. O diabo mudou? Não. Como que esse sistema babilônico vai enganar as pessoas? É tão engraçado, né? Porque dá para fazer até um paralelo aqui com a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, por que muitas pessoas não reconheceram que ele era o Filho de Deus? Uma das coisas, vocês lembram disso? Por quê, gente? Se alguém quiser falar. Oi? Se for ver, Rô, ele não veio, humanamente falando, rico. Davi era um grande rei, ele tinha glória. Jesus não. Jesus era filho de um carpinteiro. Jesus, ele nasceu não num hospital melhor da época, ele nasceu numa estrebaria. E logo no seu nascimento ele teve que fazer o quê? Os pais dele fugir com ele, senão ele seria morto. O sistema babilônico, como que ele vai vir? Vai vir também humilde? Não, porque ele quer fazer o que com as pessoas, gente? Enganar. A Bíblia fala que o diabo ele se faz de anjo de luz para enganar aqueles que servem a Deus. O que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar esplendor, luxo, riqueza, e ele vai ter um destaque nessa época, para que as pessoas possam fazer o quê? Seguir esse estilo. E vamos falar aqui, né, bem baixinho entre nós, né? Quem que não gosta disso? Chegasse para você e falasse assim, você quer sair da pobreza e ir para a riqueza? Claro que eu quero, né? É que nem a gente ouve alguns crentes, né? Eu queria ganhar na loteria, mas eu não jogo, mas eu queria ganhar, né? Porque o sonho é sair da miséria, da pobreza. E esse sistema ele vai trazer esse estilo. Ele vai mostrar, aqui tem todo o esplendor, tem toda a glória, tem todo o luxo, tem toda a pompa. Só que tem um porém. É um sistema que é corrompido. É um sistema que vai enganar, vai seduzir as pessoas e depois é um sistema que será destruído pelo esplendor da glória do Senhor, tá bom? Falando da influência agora também, né? O fato de estar sentado sobre muitas águas mostra a sua conquista, força e controle sobre outras nações. As nações terão fortes laços comerciais com a Babilônia. O que ele vai fazer? Ele vai influenciar. Um país que é rico, irmãos e irmãs, ele influencia os países pobres. Eu olho para o Brasil, eu tive a oportunidade de uma vez só de ir para os Estados Unidos, e eu vejo que o Brasil, ele tem como estilo de vida bom, o estilo de vida americano. Mas por quê? Por causa da influência, do poder que eles têm. Esse sistema aqui também, ele vai influenciar as pessoas, falar assim, nossa, eles são poderosos. Nós vamos nos aliar a ele, né? Nós vamos fazer laços comerciais, então, com a Babilônica, para que a gente possa enriquecer, para que a gente possa prosperar e assim por diante. Então, essa influência também enganará muitas pessoas. Dentro desse sistema também babilônico, existe a arrogância. O vinho, né, mostra o seu contentamento pela perversão, depravação de costumes e libertinagem. Vemos que as culturas dão passos largos para o aumento da devassidão. Por isso a Babilônia não encontrará dificuldades em estabelecer sua influência maquiavélica e dissoluta. Vamos pensar aqui que a gente vive no Brasil. Vamos pensar aqui no Brasil. O que eles estão querendo fazer dentro das escolas? Mudar o quê? Quais conceitos? Vocês se lembram? Vocês que têm filhos, netos, o que eles querem mudar? Eles querem tornar
o homossexualismo algo normal, eles querem legalizar drogas, eles querem legalizar o aborto. E o que eles vão fazendo então? De maneira sutil, eles vão implantando esse sistema, essa forma de pensar no coração das crianças, adolescentes e jovens, porque quando esse sistema babilônico chegar, as pessoas já vão estar acostumadas com o mal. Vamos pensar um pouquinho a mais, gente? Se há 50, 60, 70 anos atrás, ou até um pouquinho mais, duas pessoas do sexo masculino, se elas se beijassem, o que os nossos avós faziam ou falavam? Hoje em dia, né, uma geração mais nova se vê, ainda tem alguns adolescentes e jovens que até falam para os pais, isso é normal. Por quê? Porque esse sistema ele vai entrando devagarzinho, ele vai corrompendo. Quando a Babilônia, ou esse sistema babilônico chegar, as pessoas também vão ter o mesmo sentimento, é normal. Então vamos deixar, né? Ele fala dessa arrogância, e ele vai então, de forma negativa, estabelecer uma influência diabólica e dissoluta sobre a nação, ou sobre as nações, tá? Qual que é o propósito emblemático também da Babilônia, né? Que está lá na frase, Babilônia a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui ela está declarando a sua missão. Qual que é a missão desse sistema babilônico? Ser grande, mãe das meretrizes, ou seja, do sistema prostituído, e também sobre as abominações da terra. O que é abominação diante de Deus? Alguém gostaria de falar? O que é abominável diante de Deus? Vocês lembram de um texto? Pois não, Mário? Aos princípios divinos, né? Então, tudo aquilo que transgride algo que Deus projetou, é uma forma de nós abominarmos. Ou seja, Deus abomina e nós erramos fazendo isso que Deus abomina, tá? Então, o que vai acontecer? Essa missão dela ela vai tentar ser embutida, vai ser colocada sobre a nossa sociedade. Então, a missão dela é exatamente isso, é trazer a questão da prostituição e mostrar a infidelidade a Deus. Quando Deus queria falar sobre prostituição, sobre idolatria, sobre devassidão, ele sempre usou o exemplo do adultério. Por quê? Quando Israel se dobrava diante de outros deuses, ele falou assim, vocês estão adulterando. Não as pessoas, vocês estão adulterando a mim. Porque Deus chamou um povo e esse povo não queria andar com Deus. Então entra nessa questão dessa infidelidade a Deus. Assim também será no final dos tempos, né? Adolf Paul, ele diz, a Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas também uma cultura contra Cristo. Gente, não vai ser uma cultura sem Deus, vai ser uma cultura que vai odiar os princípios divinos e a Cristo. E nós não estamos muito longe não, tá? Lembram que alguns carnavais aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que eles já começaram a colocar a imagem de Cristo como derrotado, um Cristo homossexual. Então, eles não falam contra Deus, eles querem profanar, eles querem difamar o nome de Cristo sobre as pessoas, né? Então, esse Adolf Paul, ele fala bem claro, né, que é uma cultura contra Cristo. A gente não quer Cristo na nossa vida. A gente não é que não acredita em Deus, a gente é contra Cristo. Irmão, se a gente olhar hoje para o Brasil, a gente vê isso. Vários líderes, pessoas que são influenciadores digitais, eles são contra Cristo, né? Então esse já é um sistema babilônico. Qual que é a proximidade dessa questão aí, da Babilônia? A figura da meretriz sentada sobre a besta mostra o vínculo que terá com o anticristo, que é a própria besta. Lembra que numa aula a gente falou que Satanás ele tenta imitar o Pai, o Filho e o Espírito?
É nesse sentido aqui. Os três vão se levantar contra quem? Contra Cristo, contra a palavra do Senhor. Ambas trabalharão juntas para a prostituição das nações com qualquer Deus. Só para a gente entender, a gente vai para um país igual à Índia. Tem mais de 30 milhões de deuses na Índia. Já é um sistema babilônico. Então, é um sistema que se levantou contra Deus, que faz você acreditar em vários outros deuses. E aí você já ouviu aquela frase de algumas pessoas? Todos os caminhos levam a Deus. Já viu essa frase? Não levam. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? As características principais da besta é a blasfêmia, que é a falta de reconhecimento de Deus como o único Deus e verdadeiro que deve ser então adorado. Então que a gente possa ficar atento, nessa questão dessa besta que vai levantar blasfêmia contra o Senhor, para que as pessoas não reconheçam a Deus como o único Senhor sobre tudo e sobre todo. Segundo ponto aí, vamos lá. Alguém até aqui tem alguma dúvida ou algum comentário? Não? Então vamos lá para o segundo ponto aqui. Nós vamos ler agora do versículo 7 ao versículo de número 18. Acompanhe comigo, por favor. Eu tinha parado no 8, Vamos lá. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Agora nós vamos falar rapidamente aqui sobre o ministério da Babilônica, ou da Babilônia, melhor dizendo. Então a gente vai ver o que vai acontecer agora, Qual que é a principal função e o ministério da Babilônia. A opulência da Babilônia causou espanto, admiração e confusão a João. Sua influência será notória em todo o mundo, mas a queda da Babilônia está perto de acontecer. O que a gente tem que estar em mente nessa hora? A gente está vendo que a Babilônia ela vai ser o sistema erguido, levantado. As pessoas vão ver, as pessoas serão enganadas. Mas o que deve confortar o nosso coração? Que esse sistema será destruído pelo Senhor Jesus. Mas eles vão ter um destaque. Mas 1 hora, Jesus ele vai destruir, ele vai causar a queda da Babilônica. Primeiro ponto dentro desse mistério da Babilônia: o infalível fracasso da besta. Então já vai começar agora a gente enxergar a queda. Ela vai fracassar. Irmãos, sempre é assim. Jesus, quando falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, não é só agora, é até a volta dele, a conclusão de todas as coisas, dos fim dos tempos. Então a gente tem que entender, esse infalível, ou melhor, vai ter um infalível fracasso da besta, ou seja, ela vai fracassar, ela não vai
vencer. Sua aparição é também mencionada no capítulo 13, e como no 13, também como no 17, e suas características são descritas. Mas nesse versículo aparece por 2 vezes a expressão era e não é. Isso aqui é importante da gente saber. O sistema babilônico era um sistema forte. Aquilo que prevalece na nossa sociedade era um sistema forte. E João fala de maneira bem clara, era, mas agora não é mais. E isso é interessante a gente saber. Satanás, ele não tem todo o poder. Pastor Samuel domingo ele falou disso, sobre a onipotência de Deus, ou seja, o poder de Deus está acima de todos os poderes da terra. Satanás, esse plano aqui juntamente, que é esse sistema babilônico, ele não tem todo o poder. Ele teve, mas não vai ser para sempre o poder dele. Então a gente tem que entender essa verdade, né? Osborne ele fala uma expressão assim como uma paródia de Jesus, já que Jesus é conhecido como aquele que é, que era e que há de vir. Percebe que a besta era, mas não é mais. Jesus, ele era, ele é e ele há de vir. Deu para entender a diferença? O sistema babilônico com a besta, ele foi, mas ele não vai ser mais para sempre. Jesus não, ele era, ele é e ele sempre será o Senhor sobre todas as coisas. Segundo, tem um enigma aqui também nessa questão da besta. Vamos tentar entender de forma clara. É necessário ter sabedoria para a gente entender esse enigma. O anjo explica que as cabeças representam 7 reis e diz que 5 já haviam reinado, um ainda reinando e o outro que haverá de reinar por pouco tempo. Então, presta atenção nisso. Nós vamos falar sobre 5 reis, né? Ou melhor, 7 reis. 5 desses 7 já reinaram, tá bom? Um vai estar reinando e o outro vai reinar, mas por pouco tempo, tá? Não dá para a gente entender exatamente aonde vai ser tudo isso, esses reinados, não dá. Mas fala de poderes mundiais, né? De 7 poderes que haverão, que estão aqui representados por reis, que 5 já reinaram. Aí tem mais 2 para se levantar. Um vai estar reinando nessa época aqui e o outro vai reinar por um breve tempo. Mas vamos lá para a gente entender por completo aqui. É a própria besta, e a própria besta será o 8º rei a reinar. Então essa besta que estava lá sentada no mar, ela será o 8º poder, ou 8º rei, se a gente pode dizer assim, que vai reinar. É possível que os 7 reis se tratem então de 7 impérios. Eu não sei se você acompanha um pouquinho essa questão política no mundo, mas você já ouviu falar dos grupos que são G8, G10, G12? Vai ser mais ou menos isso. São grupos que se levantam com poder mundial, econômico, financeiro, político, e eles vão estar reinando. Agora, da onde vai surgir isso? Será que é do continente europeu, asiático, africano? A gente não sabe, mas fala de poderes que estarão ali, são impérios. Os 10 chifres são 10 governantes que terão autoridade por pouco tempo e só terão por estar aliados à besta. Então, esses outros 10 que são os chifres aqui representados, eles também são 10 poderes que estarão aliados ao poder da besta, que estarão também reinando sobre o mundo. Eles serão devotos dela e estarão ao seu lado lutando contra o cordeiro, e serão derrotados pelo cordeiro, pelos seus eleitos, como foi mencionado em Apocalipse. A gente tem que entender que todos esses poderes aqui, tanto os 7 primeiros reis, como a besta que é o 8º e mais 10 governantes, eles vão se levantar contra quem? Contra Cristo e contra os eleitos de Cristo. Só que no final eles serão derrotados. Vocês entenderam essa questão do poder, gente? Então, todos esses reinos aqui que representam impérios, eles têm uma função: destruir o Cordeiro de Deus que é Cristo e os seus eleitos. Só que eles não vão prevalecer, eles serão derrotados. Qual que é a estratégia, né, da besta? Toda a riqueza da Babilônia será destruída por seus próprios cúmplices. A Babilônia era apoiada pelos reis e a besta.
agora eles mesmos se unirão para devastá-la, consumi-la por completo e passarem todo o seu poder à besta. As mesmas pessoas que se levantaram contra Cristo, agora eles vão se levantar contra a Babilônia para destruir, né? E é interessante aqui que eles vão ser devotos, né, da besta. Então, é como se um próprio exército atacasse os seus próprios soldados. É isso que vai acontecer nessa estratégia da besta. O versículo que a gente leu aqui, o 17, vamos acompanhar comigo, por favor? De Apocalipse 7,17, diz assim: porque em seu coração incutiu Deus que realize o pensamento e execute a uma e deem à besta o seu reino, e deem à besta o reino que possuem, até que cumpram as palavras de Deus. Aqui é interessante, irmãos, que o próprio Deus vai usar esses reis para depois trazer destruição. Uma vez eu ouvi uma frase, né, que quando Deus quer, Ele usa até o ímpio e o inimigo para cumprir a vontade dEle. É exatamente isso. Lembra daquele texto quando Moisés vai tirar o povo da escravidão do Egito? O que Deus fez? Vocês se lembram? Qual foi a ordem que Ele seguiu? Ele deu 10 pragas. Quem que endureceu o coração de Faraó? O próprio Deus. Para cumprir o quê? O propósito dele. E é o que vai acontecer também nos finais dos tempos, né? O versículo aqui que nós lemos conforta todos que são filhos de Deus, pois nos é revelado que toda a história está dentro do controle de Deus. O que a gente tem que ficar em paz e com o coração tranquilo? Que, irmãos, nada foge do controle do nosso Deus, das mãos do nosso Deus, nada. Em nenhum período da história do mundo, desde a sua fundação até o final, nada foge do controle das mãos de Deus. Existe a vontade permissiva e existe a vontade decretada, que é aquilo que Deus quer que aconteça. Muitas coisas Deus permite acontecer para que se cumpra os seus propósitos. E muitas coisas Deus estabelece, ou seja, vai ser dessa maneira aqui. Não é só uma permissão, é um decreto que Deus dá. Assim como foi lá no Faraó, ele falou: eu vou deixar endurecer, e na 10ª praga vai ter morte dos primogênitos. Ali foi um decreto de Deus sobre o Egito. No final dos tempos será a mesma coisa. O que nós temos que ficar confortados? Que Deus não perde o controle da história e nem o controle da nossa vida. Vamos lá, só tem mais 2 pontos aqui para a gente já caminhar para o final. Vamos falar agora da queda da Babilônia. Então nós falamos aqui que ela vai se levantar com poder, falamos dos reinos que vão se levantar contra Cristo, contra o Cordeiro de Deus, e agora nós vamos falar da queda. Ela vai cair, né? A Babilônia não vai prevalecer. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, é o capítulo 18, do versículo 1 ao 24, mas vamos lá. Deste ponto então em diante, começa a ser detalhada a queda de todos os que se opuseram ao nosso Deus. O prelúdio da vitória tão esperada pelo povo de Deus se inicia então no capítulo 18 e encerra no capítulo de número 19. Então o que vai acontecer agora? Todo esse levante que teve desse sistema babilônico, ele vai começar agora o quê? A ser destruído. Dentro do controle de Deus, ele permite, tem uma palavra, não vou lembrar onde é, se alguém lembrar pode falar, que Deus estabelece reis, mas ele também faz reis caírem. E é o que vai acontecer aqui. Ele permitiu a Babilônia, por um certo período, dominar, mas agora vai ser destruído, vai ter a queda da Babilônia. Um anjo aparece, mais um anjo aparece, um anjo com grande autoridade. Essa queda já havia sido anunciada em Apocalipse 14:8, porém agora vai ser consumada, apesar de ainda ser algo a acontecer. Então o que vai acontecer aqui? Deus vai levantar um anjo de uma autoridade, de um poder diferente, e ele vai executar então a ordem do Senhor. Lembra quando teve os selos, as trombetas e os cálices? É a mesma coisa. Só que agora esse anjo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir o poder babilônico e a besta. A Babilônia foi julgada por ter corrompido a terra, e as nações estavam vivendo de forma dissoluta e se prostituindo. Por causa disso, veio então a sua
destruição. Ela ficou desolada e ninguém desejará morar nela. A gente tem que entender que esse sistema babilônico ele vai ser destruído totalmente, né? Como uma cidade que foi abandonada e ninguém mais quer morar nessa cidade. Assim vai acontecer também com a Babilônia. 3 pontos dentro dessa queda da Babilônia. Primeiro, a palavra aos eleitos de Deus. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 20 do capítulo 18, por favor. Apocalipse 18, nós vamos ler o versículo 4, que diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Aqui tem uma palavra aos eleitos, aqueles que foram escolhidos, aqueles que servem a Deus. E qual que é a palavra? O profeta Jeremias ele faz o mesmo anúncio também. Jesus havia dito que seria um tempo muito difícil, mas por causa dos escolhidos, esses dias seriam abreviados. Já ouviu essa palavra? Que está lá em Mateus 24, 22. Ele fala assim: vai ser tempos difíceis. Se eu não abreviasse, nem os eleitos iriam suportar. Aqui dá outra dica para nós aqui pensar, que talvez nós passaremos pela grande tribulação sim, até concluir todas as coisas. Porque ele fala assim, os eleitos vão estar ali, e se eu não abreviasse, nem essas pessoas que eu escolhi iriam suportar esses dias difíceis, né? Então, a gente tem que ficar atento a essa questão. Podemos entender então que o martírio do povo de Deus será muito grande, mas não atingirá a todos. Ou seja, vai vir martírio. Irmãos, uma coisa eu e você temos que estar em mente. No passado, os profetas foram perseguidos? O que vocês acham? Sim. Os profetas do século 21 não, né? Eles só dão chave, assinatura de contrato, um monte de coisa. Mas os dos séculos passados foram perseguidos. Jeremias, Isaías, Daniel, vocês lembram das histórias desses homens? Foram perseguidos. Novo Testamento, os discípulos de Jesus foram perseguidos? Sim. Aonde então que parte da nossa cabeça a gente acha que não vai ter perseguição? Que parte da nossa cabeça que a gente acha que não vai ter martírio? Vai ter. Talvez não tenha aqui na nossa sociedade, no Brasil, mas em vários outros lugares tem. Famílias são queimadas, presas, arrastadas a prisões e assim por diante. E isso, conforme vai chegando os finais dos tempos, eles vão aumentar, vai aumentar. Mas com a queda da Babilônia, todos os santos de Deus celebrarão, pois Deus julgou a causa deles. O que deve confortar o nosso coração? Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai julgar toda a nossa causa. Foi morto por martírio, Deus vai julgar. Foi perseguido, Deus vai julgar. E o sistema babilônico será destruído. A palavra, a Babilônia, qual que é a palavra, né? Vamos ver o versículo 5. Do 5 a 8 diz assim, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. Olha que palavra pesada, gente. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor, Deus que a julgou. Preciso falar alguma coisa aqui, gente? Tudo que esse sistema maligno fez com a besta e com seus seguidores, um dia vai ter a paga. E quando a gente ouve, eu estava vindo para cá ouvindo o texto bíblico, minha mãe até assustou, né? Na hora que veio essa parte aqui, porque vai vir em dobro. A destruição vai vir em dobro. Fala assim, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, coisas difíceis. Vai ter morte, pranto e fome,
e será consumido no fogo. As pessoas que se curvaram à besta e juntamente com ela, porque Deus a julgou. Você já ouviu aquela história, né, que as pessoas falam assim: a justiça humana falha, mas a divina não falha. O grande problema que a gente encontra é às vezes entender o tempo, que não é o nosso. Deus vai julgar todas as coisas, irmãos, vocês podem ficar tranquilos disso. Nesse dia aqui Ele vai julgar a Babilônia e o seu sistema maligno, né, promíscuo e assim por diante, mas Ele vai julgar. E todas as palavras que nós lemos vai vir em porção dobrada, né? Lembra daquele texto onde Moisés falava da lei, que vai ser olho por olho e dente por dente? Aqui vai ser um pouquinho mais, né? Porque vai ser dobrado. Você fez, você recebe então em dobro. Dentro da queda da Babilônia, tem a última expressão aqui, que é a palavra dos aliados da Babilônia. Quem são esses aliados? Mercadores, reis, marinheiros e todos que lucraram com a cidade pranteiam agora a sua destruição. Aqueles que se beneficiavam desse sistema maligno, agora eles vão chorar. A tristeza é real, mas o lamento é o fruto de puro egoísmo e interesse pessoal, devido à ruína financeira, à perda dos seus lucros e à segurança. A destruição da cidade causou danos a todos que usufruíram de sua luxúria. Lembram, eu não vou me recordar também o texto, onde está exatamente nas Escrituras, mas quando Paulo e os discípulos de Cristo pregavam a palavra e começava a haver conversões em alguns lugares, lembra de pessoas que viviam da magia? Vocês lembram desse texto? Eles eram mágicos e eles enganavam as pessoas com as suas mágicas para terem lucro. O que os comerciantes falaram para os discípulos de Cristo? Vocês lembram? Lembra, Mário? Não lembra? Ninguém lembra aqui, gente? Ele falou assim: a gente quer que vocês saiam da nossa cidade, porque vocês estão acabando com o nosso lucro, com o nosso comércio. Nesse sistema aqui da Babilônia, por que eles choraram? Porque eles perderam os seus lucros. Babilônia, quando começar a ser destruída, as pessoas não vão ter mais vantagem agora financeira. Eles não vão chorar se arrependendo dos pecados, gente. Eles vão chorar porque perderam os seus ganhos. Aí não é arrependimento. É um choro da consequência que o pecado trouxe a elas. Uma coisa para a gente pensar também. E no final, né, a gente vai ver aqui, né, que nós teremos a participação também de um anjo. Agora para uma nação que decreta a ruína definitiva da Babilônia. A pedra será jogada no mar. Na cidade não vai haver mais trabalho, festa, casamento, e tampouco haverá divertimento e vida. Babilônia será uma cidade morta, e juntamente com seu sistema. E por fim, para a gente encerrar a aula aqui de hoje, nós vamos ver sobre as ações de graças pelo fim da Babilônia. Então um dia, nós vamos celebrar a queda de todo esse poder do inferno contra nós e contra Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. No capítulo 19, se você puder pular aí para o capítulo 19, a gente vai ter então ações de graça. Eu gostaria de ler, porque nós já vamos terminar com esse texto aqui. Diz assim no versículo 1: Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Qual será o hino aqui, ou qual será a celebração? Que tudo aquilo que trazia perseguição, destruição à igreja, ou os eleitos de Deus, foi destruído. E há aqui essa expressão de gratidão, né? E fala que vai ser uma numerosa multidão, que vai estar dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Só um ponto aqui: quem que vai reconhecer isso, gente? O ímpio? Não, são aqueles que
quiseram e serviram a Deus, os escolhidos do Senhor. Eles que estarão celebrando agora, porque eles vão ver que o próprio Cristo, né, com a ordem dos seus anjos, ele vai destruir esse poder do mal sobre a terra. Mas vamos lá para frente aqui. Versículo 3: segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostrar-se-ão e adorarão a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma grande voz do trono exclamando: dai louvores a nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestidura, ou seja, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Lembra que toda peça que a gente tem teatral, as meninas e os meninos põem roupa branca, representando isso. Aqueles que se guardaram, aqueles que não se contaminaram, e aqueles que um dia dirão aleluia, porque o nosso Senhor venceu. E agora nós participaremos então da bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro? Nós vamos falar isso na próxima aula. É uma festa de celebração. É como se fosse mesmo um casamento. É como se fosse o seu noivo aqui, que é Cristo, se encontrando com a sua noiva, que é a sua igreja. É exatamente isso que está acontecendo aqui no final. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que vai acontecer aqui no final, irmãos? E aí eu deixo para o Ricardo na semana que vem falar um pouco sobre isso. Agora nós vamos ter a celebração. E a glória, o louvor, ações de graças, será dada somente a quem? Somente a Ele. Amém? Que Deus nos dê graça para que a gente possa permanecer firme, mesmo diante das aflições e das lutas que nós temos passado, tá? Alguém tem alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida da questão, primeiro do poder babilônico, depois da sua altivez, do espírito que pairava sobre ela e depois a sua queda? Ficou bem claro isso? Esse acontecimento, ele antecede a bodas, ou a festa que Jesus vai promover às pessoas que foram salvas. Deu para entender isso? Vamos ficar em pé então para a gente orar, agradecendo a Deus. E a gente quer ver se no final do nosso estudo aqui, a gente tira uma quinta-feira, que daí nós não vamos gravar isso, para a gente sentar numa roda e conversar, tirar dúvidas. O Mário deu essa ideia, eu achei legal. E a gente às vezes perguntar, coisa que às vezes você não tem coragem de perguntar, né? Com o microfone ligado, para que a gente possa entender aquilo que vai acontecer no final, até Jesus voltar para buscar a sua igreja, tá bom? Vamos orar? Lembrando da irmã Denise, ela fez a cirurgia hoje na hora do almoço, até a hora do almoço. Ela já está no quarto, já vou colocar no grupo depois voltando para casa. Ela quebrou o fêmur ontem e acabou tendo que ser internada. Ontem não, na terça. Ela acabou sendo internada nas pressas, né? E hoje ela já passou pela cirurgia e já está, graças a Deus, em recuperação. Tá bom? Vamos orar? Paizinho, obrigado, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre em nossas vidas. Abençoa agora o teu povo, os que estão em casa, os que estão aqui conosco na igreja. Que a tua boa mão seja estendida em favor de cada uma das nossas vidas. Abençoe a nossa irmã também Denise, que está na recuperação ali da cirurgia que ela fez. Coloca a tua mão sobre ela, dá a tua paz, dá a tua bênção a ela, Pai, e que o Senhor possa trazer uma boa recuperação à tua filha. Abençoe também os meus irmãos que estão aqui com a gente nesse estudo, e que o Senhor cumpra em nós o teu querer, a tua vontade, para que toda glória, toda honra, poder e majestade seja dado somente ao nome do Senhor. Muito obrigado, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Deus abençoe,
até sábado para os jovens, né, que estarão lá no bosque, e no domingo às 7 a gente tem o nosso culto aqui. Deus abençoe, gente.